Sérgio Guedes. Professor, 90 minutos aqui em Rio Claro, né? Sabe que o calor é bastante forte, o jogo às 3 horas, um clima não muito favorável. Mas quando se perde um jogo anterior em casa, né? A expectativa, e até a campanha que o time vem fazendo fora de casa, a expectativa hoje era a vitória, né? Até pela fase que vive o Rio Claro. Qual a avaliação que o professor faz da partida? O time criou, foi melhor, mas não conseguiu aí sair com um resultado positivo. A síntese é o que você acabou me perguntando, é muito similar à resposta. Ocasiões específicas, tudo isso que a gente sabe que vem, que traz junto. Mas a gente, em ocasiões específicas, em lances determinantes, culminantes, às vezes um ajuste, um acerto, uma levantada de cabeça, um passe bem melhor executado, um ataque ao espaço. São situações que quando você não aproveita para tirar vantagem numérica, você dá ou não uma oportunidade ao adversário, o adversário acaba te respondendo. Finalizamos bem algumas bolas, poderíamos ter feito gols em relação a isso também. Então fica assim, o sentimento é sempre esse mesmo, de você ter sempre o melhor resultado. Respeita-se, considera-se tudo, mas você trabalha para o melhor, e o melhor é extraído de repente de algum momento da alma, sai do coração, sai do lance individual. A gente já viveu muitas situações, ocasiões aqui similares a isso. Então assim, a partir do momento que você faz por merecer e você não tem um resultado, então eu acho que nesse momento apontar qualquer tipo de coisa que conspire para não agregar, para não motivar para o sábado, não ajuda muito. Então o sentimento é de descanso, de recuperação boa, jogamos nos nossos domínios, pedimos o apoio da nossa torcida, que sempre acontece, e que a gente precisa responder melhor, e que a gente precisa viver mais o jogo, né? A verdade é essa, talvez seja essa a síntese, poderíamos viver melhor todo o jogo, porque mesmo a ocasião determinante que você se empenha para criar uma vantagem numérica é você não propiciar ao adversário ocasiões como essa. E se você permite, você ocasiona dificuldades. Então, era um jogo basicamente de ter a vantagem, de adquirir a vantagem, e eu acho que aí a transferência em cima daquilo que ocorria ao adversário seria muito mais administrável. Mas não ocorre e assimila-se e se prepara para algo melhor e se prepara para aquilo que a gente tem que viver, e aí é derradeiro, né? O sábado a nossa situação é definitiva e a gente precisa entender assim. Professor, muitos dos jogos do Grêmio Prudente que acaba não acontecendo o resultado positivo, na maioria das vezes do campeonato era uma questão ali defensiva, algum erro, mas no jogo de hoje não houve tantos erros defensivos, mas eu vejo que pelo menos no segundo tempo o grande problema é no setor de ataque. Jogadores que na maioria do campeonato têm um alto rendimento, hoje caiu bastante. O que se deve a isso? É questão do clima, é questão da quantidade de jogos, ou foi um jogo que nada deu certo? Não, eu acho que deu. Deu pela primeira colocação sua. A gente entendeu que era um jogo definitivo ao adversário, né? Não que não seja para nós também. Mas assim, vamos dar consistência, vamos proteger bem e vamos ser ousado, vamos ser arrojado. Então se você dá essa consistência, que eu acho que eu concordo contigo, acho que ela aconteceu, a gente não deixou de criar e de construir mesmo assim. Então a gente fez uma escolha inicial. E dito e treinado na semana, né, nos poucos treinos que a gente faz, é que a gente faria essa escolha, protegeria bem o time para que ele tivesse liberdade para fazer, porque os lados agredissem. Eu acho que nós tivemos isso em algumas ocasiões. E quando você não termina, você exige desses jogadores que você citou um esforço para ter a bola de novo. Então fica um perde e ganha. E você precisa terminar bem as jogadas para que você não desgaste o time nesse aspecto. Mas eu acho que foi defensivamente de verdade, muito bem. Foi muito bem protegido, um número de jogadores suficientes para que a gente não fosse envolvido. Mas esse sentimento é que a gente desse a condição necessária para que a gente criasse as situações e vencesse. Então eu acho que uma coisa funcionou bem, a outra, como vocês bem estão dizendo aí, se é 0-0, obviamente que alguma coisa poderia ter sido melhor. Mas eles têm números, eles têm perspectivas e a gente trabalha em cima disso, daquilo que a gente observou pertinente e oportuno para que a gente administre melhor até trocas e que a gente tenha no sábado uma partida consistente, porque eu acho que a gente faz gol, eu acho que a gente tem vantagem e cuidar quando isso ocorrer. Professor, só para finalizar, agradecer ao Ronaldo aí por ter liberado. Você já falou, mas eu queria que você reforçasse, né, a importância do jogo de sábado, né, um jogo em casa, reta final da primeira fase, o Grêmio precisa somar os 3 pontos. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa decisão de sábado, sobre a importância de sair com a vitória e até o torcedor, né, apoiar, conseguir ter um bom número de torcedores também seria essencial. Né? Aproveita a ocasião. Primeiro, obviamente que agradecer sempre, porque a nossa torcida se faz presente.
E obviamente que ela tem expectativas, é aquela, é definitiva, a gente precisa vencer. Mas às vezes as coisas não acontecem dessa forma. Esse é um momento específico que todo o discurso que sair da boca de quem quer que seja nesse momento precisa ser muito bem administrado e cobrado, porque eu não acho que ninguém nesse momento vai dizer contrário a isso. A gente precisa entregar mais, a gente precisa viver mais o jogo, porque as circunstâncias, às vezes, o que se faz, se é o melhor possível, não o suficiente. Mas de qualquer forma fica aqui de verdade o pedido para que a nossa torcida se mobilize, porque é derradeira, porque todo mundo que gosta de futebol vai ter a sua relevância, a sua importância nesse momento. A gente precisa desse carinho, os caras precisam do apoio e a gente precisa entender que isso precisa ser pago, precisa ser recíproco, e eu acho que nesse momento, já dito no vestiário, ninguém nesse momento pensa diferente disso. Professor, não só o próximo jogo, mas como o segundo também, né, é decisivo. E nesse momento agora, tem mais o que fazer em questão de treino tático, em treino técnico, ou é com os jogadores ali, se reunir e fazer a diferença nesses dois jogos? Quando você faz escolha, sempre é entregue aos atletas, né, porque é um comum acordo. Eles transpiram. Para nós é muito simples você entender que eles são capazes, que eles são competentes, ter uma expectativa boa e delegar, né? Essa é a função que a gente tem. Então, esse aspecto de alternância foi executado aqui, porque eu acho que isso daria a consistência necessária para a gente vencer o jogo, que era importante tanto quanto os próximos. Mas ele não ocorreu, mas ele teve alguns subsídios interessantes para ocasiões futuras. Então, esse é o meu entendimento. E aí a gente pode criar situações de mudanças quando você tem a vantagem. Em casa, a gente precisa de verdade entender que toda vez que a gente tem vantagem, algo no momento do jogo cria um dificultador. Então, se você tem a vantagem, nesse aspecto a gente pode rever e mudar, caso as coisas ocorram da maneira pela qual a gente esteja esperando.